Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, muita paz, muito amor em todos os corações. Vamos começar com a citação da Peregrina da Paz no livro 12 Passos com uma Paz Interior, falando sobre a imaturidade. A gente começou ontem esse item e ela fala que os povos são muito imaturos. Na hora que amadurecer, acabam-se as guerras. E ela completa hoje: nossas instituições, nossos líderes refletem a nossa imaturidade. À medida que amadurecemos, elegeremos melhores líderes e estabeleceremos melhores instituições. Isso nos traz de volta aquilo que muitos desejam evitar: o trabalho pela melhoria de si mesmos. Exato. O governo, os líderes, as instituições refletem o que cada um de nós guarda dentro de si. Então, se somos imaturos, elegemos imaturos e organizamos tudo com imaturidade. Então vamos amadurecer, vamos melhorar, que tudo melhora. No Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, depois que ele perguntou se o homem tem consciência do tempo em que o espírito ainda não havia entrado no período de humanidade, agora ele pergunta se, uma vez no período da humanidade, o espírito conserva traços do que ele era anteriormente, quer dizer, do estado em que se achava no período que poderia ser chamado de pré-humanidade. Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, o espírito pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se opera na natureza com uma transição brusca. Sempre há anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se efetuam muito lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire a mais perfeita consciência de si mesmo. E é o que nós temos como elo perdido, né? Entre os animais e os homens. Existe um ponto aí de ligação, e os primeiros humanos se comportavam mais como animais mesmo do que como seres humanos. Mas foi aí que começaram a desenvolver a inteligência, a vontade e, por isso, o livre-arbítrio. Simples assim, né? Vamos então para a Gênese. E aqui, falando da teoria da presciência, vamos continuar. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde já viveram e onde continuam a se imiscuir na nossa vida, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Poderão, por isso, com maior facilidade, determinar datas aos acontecimentos futuros
desde que os conheçam. Mas, além de que isso nem sempre lhes é permitido, eles se veem impedidos pela razão que sempre as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao livre-arbítrio e a decisão eventual do homem. Nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento tenha se dado. Eis porque as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza, e só como prováveis podem ser acolhidas, mesmo que não tragam eiva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nunca predizem nada para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que nos convenha conhecer. Insistir por obter informes precisos é se expor às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira sem se preocuparem com verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causem. Por isso que predição é uma coisa bem relativa, bem suspeita, quando começa a ter muita data, muita minúcia, provavelmente é errado. E o que os espíritos nos dão são avisos, são conselhos, até para a gente poder, com o nosso livre-arbítrio, mudar o rumo dos acontecimentos de uma forma mais amorosa, mais propiciatória de bons acontecimentos e sair do sofrimento. Terminamos então com a trovinha de Pedro Silva, do livro Trovas do Mais Além, Conclusões da Vida, psicografado por Chico Xavier. Não há derrota no mundo que consiga derrotar quem serve a causa do bem sem nunca desanimar. E assim começamos a nossa prece com a poesia de Alta de Souza, do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. E assim nos entregamos a Ti, Senhor, aos Seus braços, ao Seu aconchego, para que nosso coração se pacifique e possamos reforçar a nossa fé, as nossas forças, as nossas energias e nos dedicarmos ao bem, a ajudar o nosso próximo de todas as maneiras possíveis, com as nossas palavras de alento, de esperança, de fé, com as nossas ações de ajuda, de carinho, de amor, e com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, que emanam toda essa energia, toda essa luz
possamos gerar em nossos corações transmitindo a cada um a verdade, a esperança, a força para vivermos todos dedicados a Ti, Senhor, dedicados ao bem, construindo esse mundo de paz, de aconchego, de verdade, esse mundo de amor. Que é o Seu mundo, o Seu reino, que se estabelece nesta terra, superando todos os sofrimentos, superando toda a ignorância e trazendo para junto de todos nós a força do bem, a sabedoria, as bênçãos e a Sua luz divina, Senhor. Que as nossas vibrações possam curar a todos que necessitam de esclarecimentos mentais, de paz de espírito, que Suas bênçãos, Senhor, purifiquem o corpo também, o corpo físico, que tantas vezes, por nosso descuido, se torna enfermiço, se torna alvo das intempéries desse mundo físico. Que assim possamos cuidá-lo com mais amor, com mais atenção, certos de que temos a Sua bênção, Senhor, sobre nós. Que nos depura e nos purifica. Te agradecemos, Senhor, por tanto amor, por tanta luz, por tantas bênçãos que recebemos de Ti. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos amigos espirituais que nos acompanham de perto para ajudar, para nos aconselhar, para nos trazer de volta para o caminho do bem. Abençoa a todos, Senhor, que assim seja.